paz do Senhor seja com você. Meu nome é Daniel, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a respeito de uma reflexão que o Senhor tem trazido ao meu coração ao longo desses dias, né? E esse texto que nós vamos compartilhar agora, ele está no livro de 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, né? Mais uma vez, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. E diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Esse tema é um tema de muita discussão, né? E que divide muitas opiniões no meio da igreja, né? Isso, na verdade, demonstra, né, a necessidade que esse tema tem de ser trabalhado, de ser melhor discutido e esclarecido, né, entre o povo de Deus. Mas antes de começarmos a discutir, a falar um pouco sobre isso, sobre o texto que está aqui, vamos falar um pouco sobre o conceito de julgo, né? E assim eu busquei alguns dicionários da língua portuguesa, no qual o julgo vem a ser, de forma bem simples, bem rápida, um pedaço de madeira, né, que ele é usado para juntar dois animais, normalmente dois bois, que vão ali, por sua vez, executar um trabalho, puxar alguma carga, né? Então ele é uma espécie de travessa de madeira, que ele possui um buraco nas pontas, onde você acaba por encaixar o pescoço dos animais, e assim você os junta eles e faz com que eles possam se movimentar. Entretanto, né, existem alguns critérios para o qual esses animais possam ser colocados sob o mesmo jugo. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo do jugo é que esses animais executem o trabalho no mesmo ritmo, né? Caminhem no mesmo ritmo, executem o trabalho de uma forma homogênea, em sincronia, tornando mais leve assim o trabalho para cada um. Ou seja, nenhum vai carregar mais peso do que o outro, né? E quais são os critérios? Basicamente, você precisa ter dois animais que possuem aproximadamente o mesmo porte, né? Mesmo tamanho, força, velocidade, agilidade, essas questões. Por quê? Porque se você colocar um muito desproporcional em relação ao outro, você vai ver que o mais forte vai acabar tendo um desgaste, vai acabar executando um trabalho muito maior do que o outro, a começar que você já vai ter desnivelado, né? Então eu acho que a partir daí a gente já começa a ter ideia do que Deus está querendo nos falar a respeito de jugo desigual aqui em 2 Coríntios, né? Mas o que vem a ser isso? Né? O que vem a ser o jugo desigual com infiéis, né? Que sociedade há? Todas essas questões que o Senhor está nos falando aqui através de Paulo, né? Diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas, né? As que estão em Cristo e as que não estão, né? E qual é a intenção de Deus? Na verdade, a intenção de Deus é que os cristãos, né, que nós cristãos, venhamos a nos aproximar de forma intencional, né, das pessoas que ainda não conhecem a verdade, a fim de mostrá-los o caminho da salvação, né? Então, na verdade, Deus não nos exorta a abandonar as pessoas, a julgar as pessoas, a nos dividir entre as pessoas. Não. Na verdade, até porque a própria palavra de Deus nos fala para não fazermos a acepção de pessoas, né? Mas devemos nos aproximar com a intenção de cuidar e de trazê-los ao entendimento da verdade, né? Obviamente que existem também, né, outras questões que são, né, você precisa ter um convívio social, você tem um ambiente de trabalho, né? Mas o Senhor nos fala para não nos aprofundarmos
né, nas amizades, nos relacionamentos, né, não termos uma intimidade com essas pessoas, porque isso vai acabar, né, na maioria dos casos, trazendo quebrando a comunhão que o cristão tem com o Senhor, né? E aí, o que acontece, né? Porque na verdade o que ocorre, né? Dentro dessa relação não há muito o que se discutir, não há igualdade entre as partes, né? Ou você influencia ou você é influenciado, né? Ou você consegue mostrar a verdade ou eles vão mostrar para você a verdade deles, né? Um sempre no final vai se sobrepor ao outro, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Ora, se você coloca um fiel com um infiel sob o mesmo jugo, preso sobre a mesma travessa de madeira, vai chegar um momento em que o justo vai caminhar para a justiça e o injusto querer caminhar para a injustiça, né? Quando você coloca o infiel com o infiel, o fiel vai querer caminhar para a fidelidade e o infiel para a infidelidade. Então que sociedade há entre eles? Né? Que acordo há, que comunhão há, que igualdade há? Não há igualdade, não há acordo, né? Sempre um vai se sobrepor ao outro, né? Eu me lembro de que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher no qual eu a amo muito, e ela estava me dizendo estávamos conversando sobre a questão de amizades, né? E ela falou assim para mim, ora, é importante que eu me aproxime dessas pessoas, porque Jesus, ele veio para quem era doente. Jesus, ele andou com pessoas erradas, né? E eu, naquele momento, disse, após algum tempo, assim que eu tive a oportunidade, eu pude falar para ela o seguinte, olha, precisamos tomar cuidado com isso. Em primeiro lugar, Jesus, ele não andou com pessoas erradas. Jesus, ele andou com os seus discípulos, ele andou com a sua família, ele andou com as pessoas que criam, né, nele como Cristo e que criam em Deus, né? As pessoas que estavam em busca da salvação, da santidade, né? Jesus não andou com pessoas erradas, ele influenciou essas pessoas, ele ensinou essas pessoas, né? E influenciou os discípulos para que eles pudessem propagar essa verdade que chegasse até nós, né? E para que isso acontecesse, é interessante notar que Jesus, ele se preparava constantemente, né? Jesus, ele se retirava, ele jejuava, Jesus, ele ia, né, ter o seu momento de reflexão com Deus, né, para que ele pudesse se fortalecer, se manter firme a ponto de ter a sabedoria que Deus tinha para ele, a fim de ele ensinar essas pessoas, né? Então Jesus, ele não andou com pessoas erradas, né? E é muito interessante falar disso, porque isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. A gente pensa que a gente pode andar, desfrutar de certas intimidades com pessoas que não possuem o mesmo entendimento que a gente, que não possuem a mesma cultura espiritual, que não tem o que nós temos como verdade, não é a verdade deles, e se nós não formos capazes de influenciá-los, eles serão capazes de nos influenciar, porque não haverá equilíbrio, não haverá igualdade, não haverá ajuste. Não, um se sobrepõe ao outro em algum momento. E é isso que o Senhor está nos colocando, né? Interessante de que uma certa feita eu estava conversando com uma jovem, né, solteira, sobre a importância de ela buscar um relacionamento com um homem cristão. Ela recém-convertida e estava se firmando na igreja, e eu falei, olha, achei interessante você procurar se despojar do passado e buscar um relacionamento com um homem cristão. Um homem cristão que, de fato, ele tem um relacionamento com Deus e, além disso, ele tem a Bíblia, né? Ele entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e uma ferramenta para a vida dele. Por quê? Porque é naturalmente que o relacionamento de vocês passarão por ajustes, e quando chegar o momento de uma adversidade, né? Quem será o prumo? Né? Quem é que será o guia de vocês? Quem é que vai mostrar o caminho a ser seguido, né? O que é que vocês vão adotar como verdade nessa hora? A palavra de Deus. E se de repente ele não acredita na palavra de Deus? Ele acha que isso foi uma coisa feita por pessoas que não tinham o que fazer, ou o entendimento dele está entre os mais variados possíveis. Como você vai conseguir
caminhar com uma pessoa dessa, né? Então, mais uma vez, a gente tem esse contexto. A gente falou sobre amizade, né, com pessoas que não têm esse entendimento. E mais um exemplo, eu fico imaginando como que um jovem, ele num dia de sábado, num dia de sexta, ele não desfruta de amizades com pessoas cristãs, com pessoas que têm o mesmo propósito, que vão convergir para o mesmo caminho. E aí os seus amigos vão chamá-lo para quê? Para um momento de reflexão com a palavra de Deus ou para um momento de sabedoria? Não, né? O mais provável que aconteça é que os seus amigos o chamem para um momento em que vai acabar por quebrar a sua comunhão com Deus, para um bar, para alguma outra coisa, para uma festa em que as pessoas têm outro tipo de valores, né? Então, tudo isso é importante nós observarmos. E um outro caso que eu gostaria de colocar aqui antes de encerrar é entre o julgo desigual entre cristãos. Mas como assim? Né? Cristãos que estão caminhando para lados opostos. Existe muita gente que está no meio da igreja, mas que de fato não vive uma relação com Deus. Que de fato não entende que a palavra de Deus é uma palavra de verdade, foi escrita para a vida dela, né? De certa forma, não, a palavra de Deus, beleza, é bonita, é legal, mas não adota a palavra de Deus como uma verdade para a sua vida. E na consequência desses três casos, o que é que vai acontecer? Né? Você vai ter uma pessoa muito mais sobrecarregada do que outra, muito mais cansada, desgastada do que outra, né? O que vai trazer, assim, na verdade, é a característica do jugo desigual. Né? Recentemente eu fiquei sabendo de um relacionamento entre cristãos em que uma das pessoas estava num nível de desgaste emocional profundo, porque simplesmente o seu cônjuge não entendia que era obrigação dela, né, cuidar do seu cônjuge como a palavra de Deus falava. Então, eu peço a vocês que busquem do Senhor uma reflexão sobre esse tema. É um tema muito discutido, muito profundo, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer a você um entendimento a respeito disso, né? Que nós possamos buscar nos manter em santidade e nos afastar de julgos desigual, porque é isso que o Senhor quer e nos orienta. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa ter um novo tempo de entendimento a respeito desse assunto. Fique na paz, Deus abençoe e até mais.